Bem-vindos! Esse é o primeiro episódio da terceira temporada da nossa UAN Científica. E aí, vocês estavam ansiosos pelo retorno da nossa UAN Científica? Porque eu estava contando as horas para voltar aqui e começar a apresentar novos temas e novos artigos para vocês. E antes que vocês comecem a se perguntar, principalmente para quem está chegando agora, Camila, o que é a UAN Científica? Eu respondo. Gente, a UAN Científica é um projeto que eu criei com a finalidade de trazer artigos científicos e discutir sobre temas importantes nas unidades de alimentação. Temas que a gente vai trazer da teoria para a prática e assim fazer com que o nosso trabalho de consultoria dentro das unidades de alimentação sejam cada vez mais efetivos e cada vez mais respaldados cientificamente. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é um tema super importante, que é cantinas. Sim, vamos falar sobre um artigo que traz a temática das cantinas escolares, certo? Então, esse artigo ele já está publicado no nosso canal do Telegram e agora eu vou destrinchar um pouco o artigo para vocês, falar um pouco sobre como ele pode nos ajudar na nossa prática profissional. Então, vamos lá! Bom, o artigo que vamos trabalhar é um artigo de 2020, foi publicado este ano, saindo do forninho, né, como se diz. Então, ele foi publicado na revista Vivências e o tema desse artigo é Gestão de Boas Práticas em Cantinas. Gestão de boas práticas em uma cantina escolar. E Camila, o que é que esse artigo fez assim de tão importante que pode me ajudar na minha prática profissional? Bem, muitos alunos de consultoria me perguntam como que eu vou atuar em cantinas escolares. O que eu preciso fazer para desenvolver um trabalho bem legal nas cantinas escolares? E aí, às vezes, essas pessoas, né, esses alunos querem seguir o mesmo fluxograma que a gente segue numa produção de alimentos num restaurante dentro de uma cantina. E às vezes esse fluxograma que a gente segue num restaurante não se aplica tanto ao contexto de cantina. E por isso a gente precisa ter o entendimento da individualidade de cada estabelecimento para propor soluções e propor serviços cada vez mais efetivos. Ok, Camila, entendi. Então, o que é que esse artigo traz de novidade que eu posso utilizar na minha prática? Esse artigo, ele mostra um fluxograma de um trabalho de boas práticas em cantina. E aí eu vou passar para vocês qual foi esse fluxograma, qual foi esse processo que o artigo fez, para que a gente possa trabalhar com esse processo na nossa prática profissional. Então, primeira coisa que os pesquisadores fizeram, eles aplicaram um checklist numa cantina, certo? Eles escolheram uma cantina, que foi a cantina na qual foi desenvolvida essa pesquisa, e fizeram a aplicação de um checklist. Então, primeira dica, vai começar a trabalhar numa cantina escolar, primeiro ponto de partida é aplicar o checklist. E esse checklist, ele deve estar baseado na RDC 216, certo? Que é a RDC que se aplica às cantinas escolares. Lembrando que se você tiver no seu município alguma legislação específica para cantinas, você também deve considerar essa legislação na hora de aplicar o checklist. Segundo ponto, que foi que os pesquisadores fizeram. Uma vez aplicado o checklist, com o resultado desse checklist, eles capacitaram os manipuladores de alimentos. Então, eles desenvolveram uma capacitação. E essa capacitação, ela tinha vários temas específicos, né? Tanto os temas de boas práticas de manipulação em alimentos, quanto temas também que eram importantes na área de desenvolvimento de cardápios. Então, foi uma capacitação bem global, que envolvia vários temas.
E aí, como terceiro ponto, né, terceiro processo de trabalho do artigo foi a elaboração de um livro de receitas saudáveis. E aí, com esse livro de receitas saudáveis, os manipuladores que já estavam capacitados poderiam aplicar essas receitas na cantina e desenvolver produtos que estavam de acordo com a população, né, que estavam saudáveis e que estavam adequados para as crianças e para os adolescentes da escola, com uma certa notoriedade. E aí, na fase final do trabalho, os pesquisadores, eles também entregaram planilhas. Então, vamos lá, organizando o processo. Primeiro, aplicação de um checklist de boas práticas. Segundo, capacitação dos manipuladores. Terceiro, entrega de um livro de receitas saudáveis, receitas que poderiam ser utilizadas no cardápio. E por fim, para fechar com chave de ouro, eles entregam uma lista, né, várias planilhas, que são planilhas importantes para serem utilizadas na cantina. Camila, quais são essas planilhas? Porque eu também quero saber. Estou começando agora um trabalho numa cantina ou vou desenvolver um trabalho numa cantina e quero saber que planilhas são essas. Então anota aí. Foi a planilha de controle de cocção, ficha de rastreabilidade, planilha de higienização de hortifrutis, planilha de controle de temperatura das geladeiras, planilha de perdas, né, relatório de perdas de alimentos, planilha de troca de óleos e, por fim, planilha de controle de pragas. Então, toda essa lista aí de verificação, todas essas planilhas, elas estão incluídas, né, os temas dessas planilhas estão incluídas no artigo, e lembrando que o artigo já foi disponibilizado para vocês no canal do Telegram. E para fechar, como conclusão, os autores eles colocam que é interessante que sejam desenvolvidos cardápios específicos ali naquelas cantinas, e eles também sugerem alguns cardápios de almoço para que a cantina possa executar. Então vejam só que legal, que trabalho incrível que foi realizado e como esse trabalho também pode nos inspirar, né, para completar, para replicar esse trabalho em outras cantinas e trabalhar de maneira mais efetiva, trabalhar de maneira mais técnica dentro da produção de alimentos. Então, gente, este foi o primeiro episódio da terceira temporada da One Científica. Fiquem ligados, eu já coloquei lá no Instagram, né, a lista das datas de todos os episódios e os temas desses episódios também. Leiam esse artigo, é um artigo em português curtinho, mas que tem muita informação legal, uma leitura bem simples de se entender e que com certeza pode servir muito para vocês na prática profissional. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!